galerinha! Já fazia algum tempo que eu tava querendo gravar esse vídeo, que eu queria trazer esse assunto aqui pro canal e eu acho que agora é o momento certo. Pra quem acompanha os vídeos do Arrume Essa Mala e principalmente os vlogs de viagem, já sabe que eu sou vegetariana, até porque eu costumo mostrar as comidas, né, que eu como, os restaurantes vegetarianos, veganos, que eu frequento nas minhas viagens, seja aqui no Brasil, seja no exterior, então não é nenhuma novidade. Mas eu nunca tinha explicado mais a fundo do porquê eu me tornei vegetariana, porquê que eu parei de comer carne, como foi meu processo de evolução nesses 15 anos já que eu sou vegetariana. Então eu acho que agora é um bom momento para falar sobre isso, introduzir esse assunto aqui no canal. Vão ter vários outros vídeos sobre essa temática em que eu vou trazer muito mais bibliografia, matérias, dados, pesquisas, documentários, enfim, uma série de informações para embasar tudo que eu vou falar. Então, assim, não são vozes da minha cabeça, viu, gente? Mas eu acho que o primeiro vídeo tinha que ser contando um pouquinho da minha história, de como é que foi o meu processo, até pra gente conversar um pouco mais, vocês me conhecerem um pouco melhor. E a partir daí, a gente desenvolve algumas outras conversas aqui no canal. Então, bora depois da vinheta contar um pouquinho desses meus 15 anos de vegetarianismo. Bom, eu parei de comer carne, então, em 2005, quando eu tinha 16 anos, estava no último ano do colégio, agora eu tô com 31, né? Já faz 15 anos. Só que esse processo, ele não foi do dia pra noite, não foi um dia aí que eu acordei e disse, hoje vou parar de comer carne. Foi um processo que durou aí um longo tempo, inclusive um período em que eu nem entendia nada do que estava acontecendo. Primeiro de tudo, eu nunca fui o tipo de pessoa que era louca por carne. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Sou gaúcha, pra quem ainda não sabe. E lá no Rio Grande do Sul, o povo é doido por um churrasco. Nunca vi povo que adora marcar um churrasco. É churrasco de tudo, né? Vai reunir os amigos, é churrasco. Vai reunir os parentes, é churrasco. Vai ao almoço do trabalho, é churrascaria da esquina. Então, assim, a cultura da carne lá é muito forte. E eu nunca fui o tipo de pessoa que era doida, tipo assim, tá no meio da semana e tá sonhando com a churrascada do domingo. Eu comia, porque é parte da cultura, porque eu nasci aprendendo que tinha que comer carne, era a comida que tinha ali, nunca questionei isso, então comia, se tinha, se não tinha e tava tudo bem também. E frutos do mar, nunca gostei, nunca comi. Peixe, camarão, siri, ostra, essas coisas todas. Era algo que me fazia mal. Nunca gostei do gosto. Então aí a gente já tem um ponto de partida para a questão da carne na minha vida. O outro momento que foi muito forte para mim nesse processo de parar de comer carne foi na 6ª série do colégio. Eu tinha 11 anos e algum gênio da escola onde eu estudava achou que seria uma boa ideia levar os alunos para um passeio, né, fora aquelas atividades extracurriculares, enfim. E levou a galera para uma fazenda, sei lá, na região metropolitana ali de Porto Alegre, para a disciplina de ciências. E eu não sei por que acharam que seria uma boa ideia para crianças de 11 anos matar um porco, abrir o porco e mostrar para as crianças como eram os órgãos do porco. E eu lembro, eu não entendia o que estava acontecendo, mas eu lembro de olhar aquilo e achar aquilo um absurdo. De ver aquele porco morto, aberto, que antes a gente tinha ouvido, né, no caso, berrando. Quem já presenciou um porco sendo morto sabe o quanto que esses bichos berram e como é bem tenso. E, enfim, eu lembro de olhar aquilo e ficar, meu Deus, isso tá errado. Por que eu tô vendo intestino de porco na minha frente, sabe? Por que estão tirando o estômago num porco só pra um monte de criança ver como é que é? Claro que eu não entendia o que aquilo significava, não fazia nenhuma relação com a indústria do alimento, não tinha nenhuma informação a respeito disso, eu só lembro de olhar e achar aquilo um absurdo. Então, a partir dali, eu já não conseguia comer porco. Porque cada vez que via uma carne de porco, né, preparada num alimento na minha frente, eu via aquele porco todo aberto na minha frente. Eu comia, sei lá, lombo,
de ano novo, que todo mundo come e tudo mais, mas olha, era raríssimo, eu não conseguia comer porco. Teve um outro momento, até chegar em 2005, né, aos 16 anos, que eu vi também, presenciei pessoas cozinhando caranguejos. Que eu também não entendo por que as pessoas cozinham caranguejos vivos, que é algo extremamente cruel. E eu lembro de também ser criança e ouvir aqueles bichos se batendo na panela enquanto estavam agonizando e morrendo. E aquilo pra mim também foi horrível, foi uma cena pavorosa, embora eu já não comesse nada de frutos do mar, mas aquilo me marcou muito. Eu lembro de ficar olhando assim, meio que quase estática, assim, de não estar acreditando no que eu tava vendo. Mas claro que eu era criança, eu não entendia o que era aquilo. Até que chegamos ao ano fatídico de 2005. Vamos relembrar, antes de tudo, vamos relembrar um pouco de como era o mundo em 2005. Internet, por exemplo. Eu, não sei vocês, eu só fui ter internet banda larga na minha casa em 2008, depois que eu já estava na faculdade. Ou seja, 2005, estava eu no colégio e era internet de escada. Se você é um jovem que está nesse vídeo e não viveu a época da internet de escada, explica um pouco como era. A gente tinha que se conectar com a linha telefônica da casa e custava uma fortuna para utilizar a internet durante a semana, durante os dias normais e tal. Então a gente só podia utilizar a internet depois da meia-noite ou a partir das 2 horas da tarde de sábado ou no domingo o dia inteiro. Domingo era o melhor dia da semana, porque daí o pulso era único. Então cada vez que tu conectava a internet, tu pagava uma vez só. Basicamente funcionava assim, a gente só podia usar a internet nos finais de semana. E a internet era lerda que só. Então assim, para conseguir informação naquela época, não era tão fácil assim como é hoje, que a gente consegue acessar qualquer matéria super rapidamente, tem YouTube aí super à disposição. Lembrando que o YouTube, por exemplo, foi criado em 2005, antes disso não existia YouTube. Netflix, hoje em dia, que a gente consegue ver vários documentários, enfim, a informação tá aí, diferentemente daquela época. Então tudo para se conseguir informação que não fosse aquela coisa tipo ler no jornal ou ver televisão era um pouco mais difícil. Aliás, um pouco não, bastante mais difícil. Que em 2005, 2 documentários foram lançados. Se tu é uma pessoa vegetariana ou vegana que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que tu vai saber que filmes são esses. Um deles é brasileiro, se chama A Carne é Fraca, e outro é norte-americano, se chama Terráqueos. Foram 2 documentários lançados em 2005 e que causou, assim, uma senhora polêmica, principalmente o Terráqueos. Por sinal, tem a produção executiva e a narração do Joaquin Phoenix, que sim, é o Coringa, ganhador aí do último Oscar de melhor ator. E esse Terráqueos é um filme muito, muito, muito pesado. Ele mostra muito a parte da crueldade da indústria da carne. E eu lembro de assistir esse documentário e chorar do início ao fim. Foi um filme que foi muito importante pra mim e que eu continuo recomendando que as pessoas assistam, porque às vezes coisas ruins, a gente precisa ver que as coisas ruins existam e não só tapar os olhos e fingir que não existe. Eu assisti esses 2 documentários em 2005, depois de um longo processo de conseguir baixar os filmes pelo Emule, veja só, que cada documentário demorava um mês pra baixar, mas enfim, assisti os documentários e daí, ali pra mim, começou a bater aquela consciência de, puxa vida, eu tô sustentando esse rolê que eu não acho legal. Mas mesmo assim, não foi algo tão instantâneo pra mim. Não foi algo que eu assisti e daí eu... agora sim, vou virar vegetariana. Até porque eu nem entendi o que era vegetariana. Eu só... ou vegana. Ninguém nem falava de veganismo naquela época. Entre eu assistir os documentários até eu de fato decidir parar de comer carne, foi mais ou menos um mês em que eu continuei comendo. Só que eu comia e eu passava muito mal. Ou seja, aquilo que estava na minha cabeça passou a se manifestar no meu corpo. Então eu comia carne e eu me sentia extremamente enjoada. A minha barriga doía absurdos. Por vezes eu vomitava. Então assim, era algo que estava realmente me fazendo mal. Não só mentalmente, mas fisicamente também. E daí eu lembro direitinho do dia em que eu falei para os meus pais, que sim, com 16 anos eu morava com meus pais, né? Que eu disse que eu não ia mais comer carne.
Foi um almoço, estávamos todos nós sentados à mesa na cozinha, comendo carreteiro. Não sei se todo mundo que está assistindo está familiarizado com o que é um carreteiro. Eu sei que existe em outras partes do país também, mas lá no Rio Grande do Sul é feito basicamente para aproveitar sobras de churrasco. Então corta ali, pica esse monte de carne que sobrou, junta com arroz, põe lá um tempero, um molho, e é isso aí, é basicamente arroz com carne. E a gente estava comendo esse carreteiro, e eu lembro de mastigar um pedacinho, mastigar outro, e me senti muito, mas muito mal, assim, pesada, assim, a cabeça, muito mal. E daí eu peguei e decidi naquele momento, cara, por que eu tô fazendo isso? Por que eu continuo comendo carne? Se eu já sei o que eu sei, se isso tá se manifestando de uma forma muito equivocada em mim, por que eu continuo comendo carne? E daí eu falei, eu não quero mais, não vou mais comer carne. Esse foi o meu processo até decidir virar vegetariana. Então, lá em 2005, eu parei de comer carne, basicamente em virtude da crueldade com os animais. Eu nunca gostei de tomar leite, nem de comer ovo, mas eu acabava consumindo esses produtos a partir de receitas. Por exemplo, bolo. Todo mundo sabe que uma receita tradicional de bolo vai ovo e leite. E lá no começo, nos primeiros anos de vegetarianismo, eu não via problema nisso, porque eu só tinha consumido informação a respeito da indústria de abate de animais, da indústria de produção de carne mesmo. Eu sabia pouco sobre como funcionava a indústria de produção de leite, da indústria de produção de ovos e, enfim, questões ambientais. E foi aí que eu comecei a aprender uma série de coisas também. E eu fui vendo que não fazia lá muito sentido eu parar de comer a carne, mas continuar comendo ovo, leite, manteiga, sei o queijo, derivados em geral. Porque em termos de crueldade animal é basicamente o mesmo, se não por vezes até pior. Em termos de impacto ambiental é tão ruim quanto, e enfim, dentre vários outros fatores, é tão danoso quanto. Eu passei a diminuir drasticamente o quanto que eu consumia. Eu já não consumia tanto assim, né? Porque, como eu disse, eu não gostava de comer esses produtos puros, comia a partir de receitas. Mas a grande virada pra mim aconteceu quando eu passei a morar sozinha. Isso faz 7 anos já. Tinha 24 quando eu passei a morar sozinha. E quando a gente mora sozinho, não é mesmo? A gente é 100% responsável pelas nossas compras no supermercado, pela comida que a gente compra, né? Se a gente não cozinhar, ninguém vai cozinhar pela gente, né? Então, a partir desse momento, eu me senti obrigada, digamos assim, a aprender mais sobre os alimentos em si, a como produzir uma refeição saudável, que se balanceasse os nutrientes, todas as coisas que eu poderia compor o prato, né? E a partir daí eu fui pesquisando muito mais, principalmente sobre receitas veganas. O que eu poderia substituir o ovo, o que eu poderia substituir o leite. Então já faz mais ou menos uns 4 anos que eu como assim muito raramente produtos derivados de animais. É basicamente, sei lá, quando eu tô na rua e não tem absolutamente nenhuma opção para comer. Isso normalmente acontece quando eu tô em viagem, que é basicamente alguns países que têm uma problemática, digamos assim, na produção de alimentos, então fica um pouco mais restrito para se alimentar, que é completamente diferente aqui no Brasil, que a gente tem todos os alimentos possíveis e imaginários à nossa disposição, alguns, claro, mais baratos, outros mais caros, mas basicamente tudo que a gente quiser comprar e consumir aqui no Brasil a gente tem, e isso é um puta privilégio. Mas enfim, então na minha casa eu não compro mais absolutamente nada disso, eu não cozinho nada com isso, mas eventualmente, sim, não vou ser hipócrita de estar aqui mentindo, eventualmente eu como sim, por isso que eu não digo que eu sou vegana, porque eu não sou, eu sou vegetariana. E apesar de já ter parado de comer carne há 15 anos, como eu recém contei, eu evoluí desde da Jéssica lá de 16 anos até a Jéssica agora que tá com 31. Foi um longo processo e eu tenho certeza que vão ter mais processos ainda pela frente, porque eu continuo buscando informação, continuo aprendendo coisas novas e eu sempre digo, né, que o conhecimento é um caminho sem volta. As coisas que a gente vê, o que a gente aprende, a gente não tem mais como desver. Quanto mais a gente sabe, mais a gente vai conseguindo ligar os pontos e é um troço que, olha,
É a crueldade animal que leva à poluição, ao desmatamento, à produção de alimentos, à indústria, à distribuição de alimentos, desigualdade social, fome, Congresso Nacional, política, bancada do boi, não é mesmo? É marketing de produtos, publicidade, formação de discurso, linguística, gente, a cabeça faz assim, é um troço de doido. Então, enfim, o vídeo introdutório vai ficando por aqui. Todas essas coisas maravilhosas que acabei de citar vão ter vídeos específicos daqui pra frente no canal, porque eu quero sim falar mais desse assunto aqui no Arruma Essa Mala. Vão ter vídeos relacionados com viagem sim, afinal o Arruma Essa Mala continua sendo um canal de viagem e vai ser sempre um canal de viagem, mas o vegetarianismo também se aplica à viagem e a gente pode unir as duas coisas. Então agora eu quero saber um pouquinho de vocês que me assistiram até aqui no vídeo, até o final. Quem aí é vegetariano ou vegano? E há quanto tempo vocês são? Me escreve aqui nos comentários, conta um pouquinho de como é que foi o processo de vocês para pararem de comer carne. E para quem também é carnívoro, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Se vocês já pesquisaram alguma coisa a respeito, se vocês já refletiram sobre, de repente, pelo menos diminuir um pouco o consumo de carne, de produtos derivados, enfim, como é que vocês estão a respeito desse assunto? Vamos conversar, porque esse debate é super importante. Então, vocês já sabem, a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau!